mazelas, mas muito disso é desconstrução feita pela mídia. No primeiro dia de aula, quando eu dou aula de direito sindical com os meus alunos, eu pergunto, quem é que tem algum conceito formado sobre o movimento sindical? Alguns levantam a mão. E aí eu pergunto qual é o conceito deles, né? É baderneiro, é vagabundo, é corrupto. Opa, falei. Então vocês têm um pré-conceito em relação ao movimento sindical, construído pelos jornais, revistas, Jornal Nacional, jornais televisivos e assim vai. Então o papel do movimento sindical também é de mudar uma cultura política que não prima pelo associativismo, prima pelo individualismo. É a minha carreira, é a minha atividade, e nunca o pensamento coletivo. Por isso, o sindicato sempre nada na contracorrente. E por isso também o colega advogado, e aí começo a ingressar naquilo que também nos interessa, deve ter uma perspectiva sempre dialogada numa lógica sindical. Que não dá para ter advogado do sindicato que tem a lógica de um advogado que não é de sindicato. Porque o advogado do sindicato sempre tem um outro compromisso ético adicional, que é a defesa não só daquele caso, mas é a defesa de toda a classe e a defesa do sindicato e do sindicalismo. Pois bem, feita esta apresentação do que essa pesquisa nos indica, ainda eles responderam que 84% demandam a necessidade de uma reforma sindical, 69% são contrários ao sistema de unicidade sindical, 86% são contrários à contribuição sindical obrigatória, 65% são contrários à prevalência do negociado sobre o legislado. Opa, aqui temos algo em que temos uma questão em comum com eles, que é a não prevalência do negociado pelo legislado. 57% são contrários ao banco de horas. Veja, é importante a gente compreender qual é a visão dos juízes, porque isso também permeia quando eles redigem as suas decisões. Os elementos subjetivos do juiz são fundamentais na construção daquilo que ele decide. A sua história de vida, o seu tempo de mundo, a sua visão de sociedade também influencia naquilo que ele decide quando vai dirimir um conflito. A gente sabe, e não vamos nos enganar, quando um juiz é conservador e quando um juiz é progressista. Isso fica claro nas suas decisões. Ou de um juiz que teve uma experiência na advocacia, embora fosse advocacia patronal, empresarial ou de trabalhadores, para um juiz que não teve experiência na advocacia. O trato na audiência, o trato com as partes é diferenciado. Mas entender tudo isso numa perspectiva de uma pesquisa de opinião vai nos ajudar a entender quais são os compromissos adicionais que o departamento jurídico, que os advogados devem ter em relação aos sindicatos. Não adianta a gente falar do perfil do sindicalismo, do perfil dos juízes e o que eles pensam, sem a gente entender, eu sei que os dados estão pequenininhos, mas sem entender aonde o Brasil está situado, de que modo ele está situado. Esse quadro eu fiz comparando dados econômicos e sindicais entre os G7, que são os 7 países mais ricos do mundo, mais Brasil e Espanha. O que a gente tem? O Brasil com 200 milhões de habitantes, com uma população economicamente ativa de 50%, isso é um dado de 2011, tá? Com uma taxa de sindicalização de 17,8% e uma taxa de cobertura de negociação coletiva de 63%. O Brasil tem denunciado a Convenção 58, não ratificou a Convenção 87,
ratificou a Convenção 98, que é a da negociação coletiva, e ratificou a Convenção 135, que é a proteção dos dirigentes sindicais. Vamos pegar o país que é mais famoso e falado e mais rico do mundo, os Estados Unidos. Tem 300 milhões de habitantes, metade deles estão empregados, tem uma taxa de sindicalização de 11%, uma taxa de cobertura da negociação coletiva de 12%, gente. Só 10% dos trabalhadores norte-americanos são cobertos por negociação coletiva. Não ratificou a Convenção 158, não ratificou a 87, não ratificou a 98 e não ratificou a 135. É um livre mercado, é aquilo que eles querem implementar no Brasil. É o livre contrato, livre mercado, liberdade, né? Não proclamamos liberdade? Queremos liberdade para contratar. A gente chama de liberalismo. Isso, mais conhecido para nós como liberalismo, ou mais comumente o neoliberalismo econômico e os seus desdobramentos. Vamos pegar um outro país aqui, importante, que se ouve muito falar, por exemplo, a França. A França é um país desenvolvido econômico e socialmente, não é? Alguém tem dúvida de que a França seja um país que esteja no estágio de desenvolvimento econômico e social razoável? Ninguém tem dúvida. Então vamos ver os dados, e os dados não mentem. A população economicamente ativa da França é de 29 milhões de pessoas, ou 45% da população. Tem uma taxa de sindicalização de 7,7%. Estou falando de um dado de 2011. Tá? Tem uma taxa da cobertura da negociação coletiva de 98% e ratificou todas as convenções da OIT. Opa! Ratificou todas as convenções. De ratificar a convenção da OIT não significa que vai ter mais legitimidade do sindicato? Nem sempre. Nem sempre. Então, eu trouxe esse quadro, e esse material está disponibilizado para vocês entenderem um pouco as relações econômicas no planeta, entre os países mais ricos, para que a gente não se iluda, por vezes, com discursos que precisamos ter legitimidade, sim. Precisamos buscar articulação cada vez maior com canais de comunicação com a nossa base territorial? Sim. Com a nossa base representativa? Sim. Mas o quadro de representatividade sindical no mundo inteiro é de crise. Se a gente só pegar o dado de taxa de sindicalização, ó, Brasil 17%, Estados Unidos 11%, Japão 19%, Alemanha 18%, França 7%, Reino Unido 25%, Itália 35%, Canadá 27% e Espanha 17%. O Brasil não é melhor e nem pior que ninguém, está na média mundial no que diz respeito à taxa de sindicalização, lembrando que essa taxa de sindicalização tem dentro dela servidores públicos, que jogam a taxa para 30%, sendo que nos trabalhadores privados ela é abaixo de 10%. Então, nós não podemos nos enganar com os dados, mas é importante que a gente saiba dialogar com os dados para além do nosso território nacional, para que a gente possa dialogar olhando o mundo, para que a gente não sofra daquela famosa síndrome do cachorro, lá, como é que chama? A síndrome de vira-lata. Não precisamos ter essa síndrome. Porque nós somos iguais aos outros países, com as qualidades e vicissitudes que todos os outros países têm. Então, entendendo o que os juízes pensam, qual é o movimento sindical que nós temos no Brasil, que é um movimento sindical que está constantemente sob ataque, nós temos que responder, então, para que serve o departamento jurídico e quais são algumas atividades que nós julgamos interessantes que sejam desenvolvidas pelos sindicatos, pelos departamentos jurídicos. Primeira pergunta: estudar é preciso. O dirigente sindical precisa estudar e o advogado também precisa estudar. Eu comparo sempre o padre ou o pastor que só estudou a Bíblia no seu curso de formação e nunca mais deu uma lida em documento nenhum, fica com o seu discurso meio chato. Dessa forma também é o dirigente sindical e é o advogado. Dirigente sindical que não se atualiza, advogado que não se atualiza, não estuda, começa a perder espaço. Portanto, a interação da academia e o mundo jurídico é fundamental. Então aqui eu trouxe um exemplo de uma atividade, até o Dr. Castro esteve conosco nessa atividade,
que é o João Batista e o André, onde nós fizemos uma atividade com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Uma atividade conjunta entre a Universidade Federal do Paraná, entre a Federação dos Trabalhadores Rodoviários, onde nós reunimos advogados e dirigentes sindicais, onde nós oportunizamos um diálogo técnico-jurídico, mas de um viés muito político, entendendo que a compreensão da formulação das leis leva em conta elementos da economia, leva em conta os interesses políticos. E, por exemplo, a lei do motorista é a maior prova disso. É a maior prova que a tensão latente entre capital e trabalho também se apresenta na formulação da legislação. Por isso, não podemos ser inocentes de acreditar que tudo que está no papel em branco possa ser uma vontade do Estado sem qualquer influência. Não, a formulação das leis exige luta, batalha, pressão, e por isso você refletir sobre a construção legislativa é fundamental. Portanto, advogados e dirigentes, estudar é preciso. Ainda, na relação com o poder público, é fundamental que dirigentes e que advogados que representem essas entidades sindicais exerçam o papel de representação não só do mandato no processo, mas que exerçam a representação institucionalmente. É importante que os advogados de trabalhadores façam um trabalho de aproximação institucional, dialoguem, conversem com procuradores do trabalho, com os juízes, com autoridades do Ministério do Trabalho, para que quem seja visto seja lembrado. O que nós vemos é, por vezes, uma atuação muito tímida dos sindicatos e ainda mais dos colegas advogados, no sentido de se colocar como representante daquele sindicato e, portanto, ter uma postura proativa, para além das audiências. É isso que eu quero dizer. Para visitar os juízes, convidando-os para conhecer as entidades sindicais, o seu papel, o seu trabalho, dialogando com os componentes do Ministério Público do Trabalho para explicar melhor quais são as tarefas desenvolvidas pelo sindicato, dialogando de modo mais próximo com a gerência regional da superintendência do Ministério do Trabalho.